a Terra está passando por uma transição planetária e ela está nós estamos rumando de um povo sudvaense para um povo ramamaense. O que isso significa? A gente está indo de um povo masculino para um povo feminino. Um povo tecnológico de fora para dentro. A gente está, ou seja, métodos para conseguir coisas, né, rituais, vamos dizer assim. A gente está indo para um povo ramamaense, ou seja, de dentro para fora. Aquela abordagem mais instintiva, mais intuitiva, mais emocional, certo? Por vezes algo mais parecido com o que Cristo pregava. Cristo pregava seu certo, né? Como antigamente era um povo sudvaense, precisava de método. O método que ele deixou foi: siga o coração nas boas intuições, né? Como por exemplo, piedade é uma boa intuição, bondade, generosidade ao outro é uma boa intuição, pôr-se no lugar do outro, mas principalmente no sentido fazer ao outro o que gostaria para si. Então, para quem é mais apegado a método, é um jeito mais fácil, né? Mais simples. E não é uma coisa, parece uma coisa complexa, quando a gente pega uma entrelinha, um entretanto, fica uma coisa meio confusa. Mas é relativamente simples. Quando a gente fala de bem e mal, todo mundo sabe do que gosta e do que não gosta. E quando a gente fala de uma má pessoa, existe muito a expressão se dar bem, né? Digamos, se dar o bem, o outro que se lasque. E só aí já está um conceito de que até a má pessoa compreende que é bem. A questão acaba sendo mais de distribuição. Só que a gente tem que ser muito justo com os sudvaenses, porque eles também sofrem. Por exemplo, existe um conceito de que na espiritualidade, eu até acho muito bonito, quando a gente compreende a soma é muito bonito. Aquela coisa de a pessoa é presa aos 5 sentidos, à matéria, né, ao medo, à sobrevivência, à vida dia a dia, e ela se desprende da espiritualidade que é o verdadeiro real, que é uma realidade invisível, intangível, conceitual. Então, quer dizer, para quem entende essa suma, faz todo sentido e tá certo. Só que para quem não entende é injusto, porque é que nem uma criança no meio de adultos. A pessoa acaba não entendendo. O ponto em questão é que além da abordagem prática, vamos dizer assim, aquela coisa óbvio, se todo mundo for bem, replica-se bem, é uma questão até funcional. Também existe o ponto que para uma pessoa cética e apegada aos 5 sentidos, por mais que se tenha boa intenção, é mais difícil entender essa lógica. E eu mesmo sempre fui muito racional, sempre fui muito ligado ao que pode ser provado e o que não pode. Então vamos dizer assim, existe sim mérito, existe recompensa e satisfação na mediunidade e antes mesmo da prova, na pessoa ter fé. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter coerência, tem que ter discernimento. Então, algumas coisas podem ser contraditórias. E parecem ser contraditórias, mas não são. Estou querendo chegar. Quando uma pessoa, ela por exemplo é ateu, existem 2 motivos. Quando uma pessoa ela é espiritualista, cristã, ou mesmo espírita, bruxo, Wicca, né? Wiccano, umbandista, indiferente da abordagem espiritual que a pessoa escolha, existe uma questão instintiva de sentido. Não faz sentido eu morrer e não ir para lugar nenhum. É inimaginável. Para a imaginação você imaginar o nada. Então quer dizer, para a nossa percepção emocional, não faz sentido morrer e simplesmente sumir. Do ponto de vista de observador. Aí entra a questão. Para uma pessoa racional, não faz sentido ter continuidade. O que eu quero dizer é tipo, tem coerência. Só que existem jeitos de entender além de só o emocional. Por outro lado, se ponha no lugar da pessoa que não disse que é ateu. Você que não é, né? Que já tem a compreensão. Imagina uma situação em que a vida te deu dores, por vezes consequência de outras vidas, ou consequências da infância, ou enfim, chamando como quiser. Cria-se uma instância, uma realidade, uma regra para si mesmo, né? Matar ou morrer. Ou superar adversários. E aí a pessoa acredita naquilo. E vai, segue fielmente, protege os seus, protege o que lhe favorece, questão de sobrevivência, questão de egoísmo, consegue seus
aditivos materiais, seus bens materiais, para no final da vida achar provas de que existe espiritualidade, existe consequência daquilo feito de mal. Não fica uma coisa muito tipo, aprontei, e agora eu descobri que eu vou apanhar da mãe? Ou apanhar do pai? Então quer dizer, existe uma questão emocional na pessoa racional demais. Que é justamente essa questão de medo da consequência. Medo de apanhar. É aquela coisa, é mais fácil eu vendar meus olhos para a consequência do que eu pensar que eu vou ter que pagar por isso. Aí vem aquela pessoa que chega e fala, né? Ai, mas tu não... A pessoa que chega e fala, mas tu não pensou na pessoa quando tu bateu nela e saiu ganhando. Não, só que quando eu fiz isso, eu achei que era certo. Eu achei que a outra pessoa faria o mesmo comigo. Entende? Para quem não sabia, fica uma questão injusta, porque as pessoas, elas durante anos em cultura, elas se revestiram de uma postura frígida. Como que coisa é correto ser frígido. Todo mundo é frígido, todo mundo luta só por si. Então, quer dizer, a gente tem que dar mérito para quem foi bom desde o começo. Quem teve fé e fez certo pelo certo, é óbvio que merece uma gratificação a mais. Só que, para quem fez errado, enganado, tem que se ter uma certa compaixão. No mínimo, se pôr no lugar, vamos dizer assim. Até porque tem muita gente que durante anos foi errada e tomando a consciência mudou suas atitudes. E tem muitas pessoas que tomando consciência não mudam atitudes, como que para preservar maus hábitos ou más escolhas. Porém, se a gente for ver na íntegra, essas pessoas têm vícios causadores, essas pessoas têm apego emocional, sentem muito gosto na competição, essas pessoas têm características emocionais e uma dor emocional quase que física no perder certos hábitos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sensibilidade. É aquela coisa, eu nunca vou copiar o exemplo do ladrão, seria burrice, eu poderia ser preso. Ou pior, causar dano a alguém sabendo a consequência que isso vai representar para mim. Ou também sabendo a consequência que isso vai representar para o roubado. Por exemplo, falar sobre eu me compadecer do roubado não é para todo mundo. É uma coisa mais complicada. Agora eu dizer da consequência de ser preso já é mais fácil de entender. Hoje em dia. Eu falar da consequência moral de ter roubado, eu comigo mesmo me sentir mal, é uma coisa um pouco mais fácil. Voltando à questão, eu tive pensando muito nisso e quanto à espiritualidade, do ponto de vista de 5 sentidos, não é necessário uma mediunidade ou um acontecimento espetacular ou mágico para a pessoa confiar em Deus. Ou a simples afirmativa não faz sentido nada depois. Na verdade, na própria matéria e na própria matemática, na própria ciência, se a gente for ser um pouco mais honesto, e tirar, não precisa nem tirar muito ceticismo, se a gente só for honesto com os fatos como eles são e considerar possibilidades, hipóteses, como a qual é o que rege a ciência, considerar hipóteses plausíveis, a gente já chega à inevitável existência da espiritualidade. Se torna uma coisa óbvia. Só que quando a gente fala de motivos emocionais para a pessoa se vendar o olho a essa possibilidade, aí já é um assunto mais psicológico e mais emocional, mais sensível, do que simplesmente dizer para a pessoa tu presta ou tu não presta. Embora muitas vezes seja o caso. Mas nos casos que não são, como é que eu vou dizer? Por exemplo, eu conheci uma vez um ateu, muito convicto. Não por não acreditar, ele era agnóstico na verdade, por não acreditar numa força maior, numa consciência. Mas porque ele via as coisas livres. As pessoas vivem, as pessoas morrem, as pessoas sofrem. Então quer dizer, ele tinha na convicção dele, sou ateu, sou honesto, não preciso de uma força maior para me obrigar a ser certo. Digamos, eu sei a lei do causo, aquilo que eu gostaria de receber. Onde é que eu estou querendo chegar? Por vezes, as escolhas que as pessoas idoneamente escolhem, ou a forma com a qual uma pessoa escolhe viver, muitas vezes diz mais sobre seu caráter do que o rótulo que ela escolhe. Outra coisa também é que ser muito enganado por parte de religiosos que se aproveitam da fé alheia causa nojo. A gente acaba tendo um outro motivo para às vezes, ou uma outra pessoa tem outro motivo para escolher às vezes o ateísmo.
Não é que Cristo fosse mal. O que Cristo pregou foi lindo. Foi amor fraterno, amor incondicional. Ou a simples identificação. Eu sinto dor, outro sente dor. Mas, por vezes, sempre que uma pessoa fere outra, isso causa indignação. Porque sempre que a gente é ferido, a gente sente indignação. E entramos naquela questão variedade e variações de caráter. Dentro de uma igreja, de uma religião, indiferente de qual, vai ter gente honesta e gente desonesta. Dentro de pessoas fora disso, vai ter gente honesta e gente desonesta. Agora, uma coisa é a pessoa ser convicta. Acredito em Deus porque desde criança foi assim, porque meus pais disseram. Acredito em Deus porque o que eu ouvi é muito bonito. Ou acredito em Deus porque é o que seria conveniente para mim. Totalmente diferente de acredito em Deus porque eu pesquisei, porque eu fui atrás, porque eu me questionei e quis uma resposta que me convencesse. Terça. Uma coisa é a pessoa dizer, sou ateu porque revolto por razões emocionais. Outra coisa é a pessoa dizer, sou agnóstico, não nego a possível existência, mas é uma coisa relativa, bem relativa. Só que fato inegável, por mais que exista muita discussão, isso seja uma polêmica, é triste, eu tenho que pedir desculpa para muito ateu, mas eu vou ter que dizer isso. A maioria das pessoas que escolhem ser ateu é por razão emocional. É revolta por não ter ganhado ou não ter um caminho fácil para se chegar ao tamanho que deseja, ou se dar a justificativa de posso passar por cima das pessoas. Por vezes, ser ateu não significa só não acredito que tem alguém lá em cima. Ser ateu, às vezes, é acreditar na lei da selva, na lei da trapaça. Ou se dá essa permissão. Se pensar, digamos, o espiritualista que engana os seus adeptos, esse não é cristão. Digamos, Cristo não só pregou a paz. A Bíblia inteira é recheada de más consequências para quem faz o mal. Então, quer dizer, a pessoa que é religiosa e engana os outros, ela se põe numa situação de tô investindo no meu próprio dano. Ou seja, ou ela é um ateu achando que está enganando inocentes, sendo na verdade o contrário, é a única desinformada de lei de reação da vida. E outra coisa é que eu creio, por questões científicas, que existe um Deus no centro do universo, uma inteligência superior. Isso é inevitável. E essa lei tem seu senso de justiça, seu senso de gosto e senso de desgosto. É relativo provar isso, mas é fato. Voltando a ser sensível e compreensível para quem foi enganado pela lei da sobrevivência, ou por infantilidade se mascarou a dor que causou no outro e se mascarou a lei da consequência geral, entrando um pouco no aspecto de preconceito, e de quem, digamos, ainda não se provou a existência de Deus, vamos dizer que só provar cientificamente que Deus existe, existem consequências, não basta. Só provar a lei da ação e reação a seco não basta. Teria que ter uma abordagem em que quem foi idôneo e correto tem um mérito, porque merece. Só que, por outro lado, também tem que se ter uma abordagem amorosa para com quem veio a perceber tardiamente, pós muito feito errado, a real existência de uma consequência. Ou seja, é aquela coisa, se Deus vai ser amoroso com quem errou muito e acertou no final, é justo que Deus dê uma recompensa maior para quem acertou desde o começo, para quem escolheu ser bom. Só que também temos que ver o lado daquele que não sabia e descobriu depois, versus aquele que sempre soube dentro de si. Como dizia Cristo, sortudos são aqueles que veem muito antes, ou creem muito antes de ver. Ou que se convencem com menos fatos. O velho e bom, se eu gosto, outro gosta, reprimo o mal no meu coração
e deixo que se multiplique o bem. Ao invés de rechear o meio de muita coisa ou causar muita coisa que eu não gostaria para mim, e depois ver o mundo se alimentando ou crescendo em trocas coisas que eu não gostaria que chegassem em mim. É meio óbvio. Coisa, né? Se gostas de pinhão e não gostas de arroz, plantes o pinhão e não plantes o arroz. Se gostas de morango e não gostas de maçã, então fujas das maçãs e plante morangos. Do mesmo jeito, se eu não gosto de bater, ou gosto de bater, mas não gosto de apanhar, então não vou bater ninguém. E reprimo o meu desejo de bater. Porque se as pessoas começarem a se bater e isso virar comum, eu vou acabar apanhando. O mesmo vale para frivolidade, para frieza, digamos. Tenho falta, não me nego de ajudar. Assim como preciso de ajuda, não me nego de pedir. Não gosto que se aproveitem de mim. Ou seja, não deixo de correr atrás daquilo que quero. E assim por diante. Pessoal, é isso que eu acho. Se vocês tiverem alguma concordância, discordância, debate mais detalhado, deixa nos comentários. Curte o canal, tá meio estranho ainda porque tá no começo, mas é isso aí, valeu, tchau, falou!